Olá pessoal, meu nome é Alexandre Valverde e hoje eu vou falar sobre técnicas de memorização e principalmente sobre a repetição espaçada. Então vamos lá. O poder da repetição na memorização. Em muitas tarefas do nosso dia a dia nós precisamos repeti-las várias e várias vezes para que essa tarefa se fixe na sua mente e você não venha esquecê-la com o passar do tempo. Eu sei que nesse intervalo vários fatores podem fazer com que você venha esquecer uma determinada tarefa, principalmente se essa tarefa você não está acostumado com ela, você não utiliza constantemente essa tarefa e não a pratica várias e várias vezes. Um exemplo é um texto jurídico, um texto chato que você não está acostumado a usar ou que você não gosta porque você acha entediante. Ou seja, o seu cérebro ele vai colocar de lado essa tarefa. Ele vai dizer, isso não é importante para ele, porque ele não está utilizando sempre. Por esse motivo, várias tarefas ou situações que nós passamos, que é interessante para nós gostamos, você acaba lembrando mais com facilidade. Por exemplo, um filme, alguma coisa. Agora você imagina um jogador de futebol. Se ele não praticar uma determinada jogada, ele vai esquecer como que faz essa jogada. Imagina um jogador de dardos. Ele precisa constantemente repetir essa tarefa para que venha sempre acertar o alvo principal, que é o centro, aumentar a sua pontuação. O médico, ele só se especializa com o passar do tempo com a quantidade de vezes que ele faz a mesma cirurgia. E é assim, da mesma forma, se você quiser aprender um novo idioma, por exemplo, você precisa repetir e repetir várias vezes, palavra por palavra, para que você venha se acostumar com o som, com a tonalidade vocálica dessa palavra e também entender o significado. Você vai entender que door é porta, conforme a tradução que você está utilizando. Hoje, para você, por exemplo, aprender um idioma, você precisa, para se comunicar, basicamente de 1000 palavras. E se você conseguir decorar, memorizar 3 palavras por dia, por exemplo, em pouco tempo você já consegue se comunicar nesse idioma. Você pega a lista das 100 palavras mais utilizadas nesse idioma, depois a de 500, as de 1000, e aí você vai estar querendo aprender um novo idioma. E é necessário memorizar o seu conteúdo. Vou dar um exemplo particular. Eu fui professor de 2 universidades na área de tecnologia. E você me perguntasse hoje, Alexandre, você se lembra como programar numa linguagem que você usou 20 anos atrás? Tem delas que nem existem mais, não é mais utilizada. Provavelmente a minha resposta vai ser, não lembro mais. Não é como andar de bicicleta, porque eu não caiu em desuso ou esqueci de programar. Eu teria que estar hoje relendo todo o material novamente para começar a programar do zero e aí fazer essas conexões neurais para começar a lembrar novamente. Hoje, por exemplo, tem uma confecção, uma área totalmente oposta. Então tem atividades que eu venho a fazer repetidamente e eu acabo me acostumando com elas. Por exemplo, vou fazer uma camisa polo, tem aquela frente que a gente chama de pet da camisa polo. Aquilo, se você não decorar a sequência exata de fazer, você não consegue. Então eu tenho que repetir várias e várias vezes para chegar a fazer com maestria, fazer com perfeição, para que fique nenhum defeitinho no final da costura. Um exemplo, uma calça de costura social, tá? Que tem uma barra italiana, para quem gosta ainda de usar. Aquilo é um origami, onde você tem que fazer várias dobraduras, a posição certa da costura, para que quando passe, a calça fique perfeita ali.
e não venha atrapalhando ou danificando a roupa do cliente, tá? Até quando ele andar. Tá? Então, às vezes eu gravo um vídeo daquela tarefa que eu não vou utilizar por um bom tempo, para que quando eu for utilizar novamente, eu tenha um arquivo digital ali mostrando passo a passo como que é feito aquilo ali. Por exemplo, até fazer uma limpeza da cabeça de impressão na minha impressora. Tive que fazer isso, porque da última vez eu esqueci a sequência certa e acabei queimando a impressora. Então é importante que nós façamos repetições, pois os nossos neurônios, eles criam conexões entre si, que são fortalecidos com repetições, e isso cria a memória de longo prazo. Agora, no caso dos estudos, nós precisamos ativar outras áreas da nossa mente, para que fique mais fácil, pois cada um aprende de uma forma diferente. Nós temos pessoas que são auditivas, que aprendem com música, cantando. Temos pessoas que são visuais, aprende com aquilo que ela consegue visualizar. Por exemplo, assistir um filme, um vídeo. Você assiste várias vezes um filme e às vezes uma pessoa pergunta para você: você lembra daquela cena onde o rapaz ele abraça a moça e ela está com os braços abertos na frente do navio? Você vai falar: cara, isso é o Titanic. E aí você descreve a cena inteira, porque aquela cena visual ficou na sua mente. Agora tem pessoas que são sinestésicas, são aquelas que aprendem quando executam aquela tarefa, quando elas fazem manualmente aquela tarefa várias e várias vezes. Agora, se você conseguir juntar todas essas áreas que você vai ter e aí junto num grupo, você vai ter uma retenção muito maior, porque você vai ter o visual, o auditivo e o sinestésico. Então hoje eu vou dar um exemplo como que nós podemos memorizar um texto e qual é o processo passo a passo para você aprender a memorizar esse texto. Seja ele um texto jurídico, seja ele um versículo bíblico, ou seja um texto de teatro, por exemplo. Tá? Então nós vamos agora para o texto que eu escolhi. Eu escolhi o texto, um versículo bíblico de Josué, capítulo 1, versículo 9. Como que é feito esse processo para o contexto que você vai utilizar no seu dia a dia? Eu anotei aqui num pedaço de folha. Primeiramente, você escolheu o seu texto, você vai dividir esse texto em partes. Eu gosto de brincar que vamos fazer como Jack o Estripador, divide em partes. Eu vou dar um exemplo de um texto bíblico aqui, um versículo, que é o texto de Josué, capítulo 1, versículo 9. É importante, quando você for fazer esse processo, principalmente de memorização bíblica, que você fale toda a referência do versículo. Josué, capítulo 1, versículo 9, e aí vem o texto em seguida, para que o seu cérebro crie conexões, para quando ouvir Josué 1:9, você automaticamente lembre do versículo, porque vai estar atrelado a referência bíblica com o texto que você vai decorar. Ok? Segunda parte, você tem que dividir o texto em partes menores, porque para a mente, quando é muito longo, já causa um cansaço. Se você dividir em partes pequenas e conseguindo vencer cada uma dessas partes, cria aquela sensação de tarefa cumprida. Como que você divide o texto? Eu costumo usar a própria vírgula para dividir essa passagem, no caso desse texto aqui. Então eu coloquei: lembro da minha ordem, vírgula. Seja forte e corajoso, tem uma exclamação, é outra linha. Não fique desanimado, não tenha medo, vírgula. Porque eu, Senhor, vírgula, seu Deus, vírgula, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Esse texto eu vou colocar na tela. Ele vem escrito de forma linear. Eu dividi em partes. Agora, como que é feito essa leitura? Você vai ler esse texto várias e várias vezes durante o seu período diário. Você vai dividir esse período
em partes de 25 minutos, tendo espaçamento de descanso no mínimo de 5 minutos em cada uma dessas partes. Essa técnica de espaçamento se chama Pomodoro. Então, cada Pomodoro é de 25 minutos, com intervalo de descanso. Quando você chegar a passar de 4 Pomodoros, você dá um descanso maior para sua mente poder fazer essas conexões. Quando você está fazendo a leitura do texto, é importante que você entre agora e ative uma área auditiva do seu cérebro, que é você ouvir ao mesmo tempo que você está lendo, porque aí você tem 2 canais de aprendizagem, o auditivo e o visual. Eu particularmente tenho um software onde eu converto o texto para áudio. No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar fazendo isso. Vai estar na descrição. Eu vou colocar o áudio, para tocar junto com o texto que vai aparecer na tela, para vocês terem uma noção. Josué capítulo 1, versículo 9. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então eu escuto várias vezes esse texto enquanto eu estou lendo, e no decorrer do meu dia, esse áudio fica rolando em forma de looping durante o período aí de no mínimo 25 minutos, que é o período máximo que eu gosto de colocar, e depois eu dou uma parada para fazer outra coisa. Querendo ou não, o meu cérebro vai se acostumando a ouvir esse texto, esse áudio, durante todo esse dia. Você fala, mas eu não estou prestando atenção. Você não, mas a sua mente está ouvindo aquilo. Ele vai começar a criar uma cola mental aí. Você fez esse processo, você leu várias vezes, o que você vai fazer agora? Você vai escrever esse texto. Vai escrever esse versículo aí que você quer memorizar. Você vai lá pegar o seu caderninho, escreva com a sua... Tem gente que gosta de digitar. Eu creio que quando você escreve, você ativa mais áreas sinestésica no seu corpo, na sua mente, e você acaba memorizando muito melhor. Então escreva, mesmo que a sua letra seja horrível, escreva a próprio punho aí o texto que você vai utilizar várias e várias vezes. Fez isso, vai escrevendo, lê novamente. Pode colocar também para ouvir o som enquanto você escreve, como se fosse um ditado da escola. Lembra quando a professora antigamente falava, vamos fazendo ditado? Ela falava e você tinha que escrever. Só um minuto, professora, que eu tô me perdendo aqui, que escrevia ruim pra caramba. Então é isso aí, é um ditado. Fez várias vezes, agora começa o processo de fazer a recuperação das informações que você está gravando na sua mente. Esse texto você vai pegar ele, conforme eu vou mostrar agora na tela, e vai pegar a primeira letra de cada palavra do seu texto e colocar ela de forma linear no seu caderno. Você pode fazer isso também com flashcard. Você vai escrever lá Josué capítulo 1 versículo 9. Não vai colocar o texto, vai colocar somente as primeiras letras de cada palavra, assim como a vírgula. Quando você fizer isso, você tenta falar o versículo que você leu ou o texto que você quer decorar, olhando somente para a primeira letra de cada um. Você vai ver que aquela letra já é um gancho mnemônico para você poder lembrar de cada uma das palavras. Feito isso, o próximo passo é você tentar falar sem olhar o flashcard, ou o texto que você colocou. Você pode fazer vários flashcards. Conseguiu, você coloca ele no lado direito, flashcard concluído, e tenta falar novamente. Se não conseguiu, coloca do lado esquerdo, onde você vai fazendo lá um grupo de flashcards, onde você vai tentando decorar aquele texto mais complexo, né? Lembra que eu falei no início? Dividir em partes. Imagina que você fosse decorar o Salmo 23, o Salmo 91. Divide ele
em versículos. Fica mais fácil. Não conseguiu? Volta o processo de novo. Até você conseguir falar esse versículo inteiro, esse pedaço do texto que você quer decorar, memorizar, sem interrupção nenhuma. Aí você já começou a ter o processo de retenção, de memorização desse versículo. Alexandre, como que eu faço para não esquecer? No próximo vídeo eu vou falar sobre a curva de esquecimento. Que existe sim uma curva de esquecimento. Existe um período que agora esse mesmo texto precisa ser relido para que você não venha esquecer. Porque quando você acaba de ler essa informação, ela está vívida na sua mente, ela está ali presente. Mas daqui 3 horas você já não está lembrando mais. Daqui um dia você já não lembra. Daqui 7 dias piorou. Então você pegou, fez aquele montinho de flashcards do seu lado direito, que são aqueles, eu consegui memorizar essas partes. Deixa aí. Amanhã, logo cedo, você pega e dá uma relida nesse texto novamente. Conseguiu? Legal. Não conseguiu? Já esqueceu? Volta pro punhado anterior, onde você não lembra mais aquelas passagens, e repete o processo novamente. Essa é uma das formas que é utilizada para memorizar grandes porções de textos. E também já ouvi especialistas utilizando essa mesma técnica para memorizar um livro indiano. Eu não lembro agora qual que é, da religião indiana, uma delas, né? E também como o processo de memorização do Alcorão, onde ele é lido e repetido durante várias e várias vezes. Você vê, quando alguns professores de cursinho utilizam a técnica de cantar uma determinada fórmula ou cantar um determinado texto, também ajuda, retém. Por exemplo, o livro de Salmos, ele é escrito, porém o povo judeu canta os salmos. O salmo é cantado, e quando ele é cantado ele é mais fácil de memorizar. Essa é uma técnica básica. Existem outras, palácio de memória, ganchos mnemônicos, mas tudo isso em conjunto é necessário que você tenha também a parte de memorizar. Não é decoreba, é memorizar. E quando você começar a entender aquilo que você está memorizando, que você está lendo, você vai ter uma retenção muito maior. Existem os grandes campeões de memória, onde eles fazem a memorização palavra por palavra. Eu creio que até mesmo antes de decorar palavra por palavra, entender o conteúdo daquilo que você está lendo, para que quando você venha explicar, você já ter 90%, 80% do conteúdo ali, você entender aquilo que eu estou falando. Olá pessoal, tive que dar uma parada, fazer um pequeno break aí, para atender um cliente, querendo ou não, cliente é dinheiro. E vamos fazer um resumo sobre aquilo que foi ensinado hoje. Pega o texto que você está interessado em aprender, divide esse texto em partes menores. De preferência você grave você mesmo, usando um software no seu celular ou um gravador de voz. Grave esse texto ou use um sistema de internet de conversão de texto para áudio. Tá? Tem números aí na internet. E você vai começar a ouvir esse texto e ler ele ao mesmo tempo. Quando você estiver no ônibus, em algum local que você não vai conseguir ler o texto, você vai ouvindo esse texto. Separe um tempo para você escrever esse texto que você está lendo. E a preferência é que seja feito um ditado. Enquanto o áudio está sendo narrado, você vai escrevendo esse texto. Agora um próximo passo para que você comece a fazer a recuperação de informação é você fazer um flashcard.
um pedaço de papel cortado aí no tamanho de um cartão de visita, pode ser um pouquinho maior, existe fichário já pronto dessa forma, onde você vai anotar a primeira letra de cada palavra do seu texto e você vai escrever ali. Você vai separar em 2 montes, um monte do lado esquerdo e um do direito, que é aqueles que eu preciso repetir e aqueles que eu já aprendi. Você vai pegar um desses cartões. Existem aplicativos também para flashcards, tá? O Anki é um deles. Então você vai pegar esse flashcard e você vai simplesmente tentar ler esse flashcard somente olhando para a primeira letra de cada palavra que foi colocada ali. Isso já é um gancho para que você venha aprender a recuperar a informação daquilo que você aprendeu. Conseguiu? Coloca do seu lado direito. Não conseguiu? Coloca do lado esquerdo para repetir o processo novamente, todo ele novamente. Esses cartões que estão do seu lado direito, o que você vai fazer com eles? Agora você vai tentar falar aquela parte daquele texto que está no cartão sem olhar essas palavras, eliminando esses ganchos. Se você conseguir fazer isso, isso é prova de que você memorizou aquele pedaço de texto, aquele versículo bíblico ou o conteúdo que você está desejando armazenar a informação. No próximo vídeo eu estarei falando sobre essa curva de esquecimento, qual é o período que você tem que rever esses cartões novamente, esses flashcards, tá? E também vou falar sobre outras técnicas, como o palácio de memória, que também é muito útil para armazenar informações, onde você percorre um determinado local, lembrando de informações desse local junto com as informações que você quer. Existem outras técnicas de memorização também, que é para numeração, método de Loss, método Dominique O'Brien, enfim, são vários. Nós vamos falar sobre cada um deles e como você pode utilizar no seu dia a dia. Então, hoje eu tenho de cor o número da minha habilitação, o número do meu CPF e números que eu precisei guardar. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo hoje. Se gostou, não esqueça de dar aquele joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E também, se tiver dúvida, coloca nos comentários. De repente a sua dúvida é de outra pessoa que não tem ainda coragem de estar colocando no canal, ou tem às vezes vergonha de fazer uma pergunta, porque acha que é uma pergunta muito tola. E não é. Toda dúvida é uma dúvida. E espero que tudo isso venha ajudar você a crescer também em conhecimento e dividir esse conhecimento com outras pessoas. Fica com Deus e até o próximo vídeo.